Você já teve problema com a classificação fiscal? Teve a discordância por parte da Receita Federal quanto à classificação fiscal que indicou na DI? Teve que pagar, obviamente, diferença de tributos e multa? Esse tema ele é relevante nas importações. Aguarde um instante só e já vamos discutir suas implicações e soluções para o caso. Bem, pessoal, meu nome é Eduardo Ribeiro e eu estou aqui hoje para falar sobre um tema que, sinceramente, não sei por que não tratei antes com vocês. Refiro-me à classificação fiscal e às questões, os problemas, melhor dizendo, da reclassificação fiscal perpetrada e, obviamente, exigida pela Receita Federal no curso do despacho aduaneiro e, eventualmente, até em momentos posteriores ao desembaraço aduaneiro, numa eventual revisão aduaneira. Então, hoje nós vamos falar sobre reclassificação fiscal. Aceitar ou resistir? Esse dilema, muitas vezes, ronda a mente do importador e ele fica na dúvida: será que eu insisto com o meu posicionamento ou aceito o posicionamento da Receita Federal? Isso tudo vai depender muito das provas e convicções que você tiver com relação à classificação fiscal que você indicou nos documentos de importação. Dito isso, é óbvio que a gente tem que lembrar sempre, que esse código que você adotou, que essa classificação fiscal que você adotou, como você chegou até essa classificação fiscal? Como você chegou até esse NCM? Foi indicação de alguém? Foi o pessoal da engenharia? Foi o seu prestador de serviço, despachante aduaneiro, que foi lá e te sugeriu uma classificação fiscal? Eu sempre digo para os colegas despachantes aduaneiros que nunca façam ou nunca apontem uma classificação fiscal para o cliente, assumindo a responsabilidade por essa classificação fiscal. Isso requer conhecimentos técnicos, conhecimentos jurídicos, como já bem disse o Rosaldo Trevisan, que é o auditor fiscal, participou do CARF, eu acho que até hoje está no CARF ainda, que inclusive vou até falar para vocês aqui, ele tem um portal, iniciou um portal agora chamado Portal Aduaneiro, então é bem interessante que vocês também acessem lá essas informações, muito mais de conteúdo técnico, jurídico, que ele está lá postando, que são muito interessantes, inclusive para efeito de concurso público, mas não é o caso aqui. Feito esse apontamento do canal do nosso amigo lá, eu queria chamar a atenção de vocês. Como é que vocês chegaram até essa classificação fiscal? E eu me falei aqui há pouco da questão do despachante, porque é extremamente perigoso que se faça isso, A classificação fiscal é um ato privativo da fiscalização. Nem os assistentes técnicos, chamados engenheiros da Receita Federal, podem opinar sobre classificação fiscal quando estiverem designados para fazer a quantificação e a identificação do material. Ok? Então isso é um equívoco que as pessoas acreditam que o engenheiro pode indicar a classificação fiscal. A própria instrução normativa que trata da remuneração deles diz lá que é vedado a eles se manifestarem sobre a classificação fiscal, ok? Isso existem regras gerais de interpretação que você deve buscar subsidiar aquela classificação fiscal que você encontrou. Por isso que eu falei para vocês, quem foi que indicou essa classificação fiscal para vocês? Ela pode ter partido também do seu fornecedor estrangeiro, porque no mais das vezes ele exporta não só para você, mas também vende no mercado interno. E ele adota uma classificação fiscal, sendo ele o vendedor e eventualmente vendedor e fabricante, ele é a pessoa mais indicada para sugerir ou indicar para você a classificação fiscal. Lembrando sempre que a última palavra, até
prova em contrário, até que você sustente uma afirmação em contrário e faça a prova disso, a classificação fiscal ela é do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Vou te falar, inclusive, que às vezes pode haver conflito entre o agente fiscal de renda do Estado, dos Estados da Federação e aquela classificação fiscal adotada pelo Fisco Federal. Aí é uma questão de competência e geralmente o contribuinte fica nesse embate, fica no meio dessa guerra entre as fazendas públicas do Estado, o Estado da Federação e a Fazenda Pública Federal. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar com você justamente sobre isso, que você não sabe, e eu vou passar para você aqui agora, que quando o fiscal ele desclassifica a sua mercadoria, ele deve subsidiar aquela que ele indica. Nos mais das vezes, nós temos percebido que o fiscal fala assim para o despachante: vai lá e faz a alteração, faz a retificação, recolhe as multas que eu vou fazer a liberação. A classificação fiscal não é essa. Ora, ele não pode simplesmente fazer isso. E é o que tem acontecido. E já acontecia há algum tempo já. Eu estou no comércio exterior há mais de 30 anos. Então, exija que o seu despachante aduaneiro, seu representante legal, ele vá até a autoridade aduaneira e fale: o senhor, por favor, escreva, fundamente a classificação fiscal que o senhor deseja com base nas regras gerais de interpretação, das normas explicativas do sistema harmonizado e na tarifa externa comum. É isso que ele deve fazer. Repetindo o que eu disse na introdução, como já disse o Rosaldo Trevisan, a classificação fiscal ela é muito mais uma questão jurídica do que propriamente administrativa ou fiscal, né? Então essa interpretação que ele tem que fazer e tem que subsidiar isso, ele é obrigado a fazer isso. Ele tem que fundamentar as suas decisões. Isso é uma obrigação legal e ele pratica ato vinculado e, portanto, ele não pode fugir disso. Ele deve fundamentar a classificação fiscal que ele vier a sugerir para que o contribuinte faça essa retificação. Quando nós dissemos que você pode resistir, nós estamos também nos referindo àquelas situações em que você tem, obviamente, compulsando as consultas às classificações fiscais que foram deliberadas pela própria coordenação do sistema tributário da Receita Federal, você tem elementos para fazer, ou pelo menos tentar convencer o fiscal de que aquela classificação fiscal por ele sugerida não é a mais adequada porque ela figura em consulta à classificação fiscal de material que ele é semelhante ou idêntico, melhor que seja idêntico ao seu material, de tal sorte que aquela classificação, aquela solução de consulta também lhe aproveita e você terá mais segurança para contraditar essa classificação fiscal que eventualmente vier a ser imposta à sua empresa. Obviamente que também nós temos a situação em que você pode ter sim, além dessa solução de consulta, você pode ter também uma situação em que a prática reiterada administrativa, você vem utilizando essa classificação fiscal há muito tempo, ela já foi submetida diversas vezes ou algumas vezes ao canal vermelho, canal amarelo, em que houve a prestação das informações, em que a mercadoria foi desembaraçada e, portanto, a prática reiterada da administração, você não pode ficar também sujeito ao pagamento de multa. Você pode até aceitar que aquela mudança da classificação. Porém, você pode resistir também com relação à aplicação de multa. Isso tem previsão legal no CTN, no Código Tributário Nacional, ok? Eu quero também trazer aqui para você que, ao impugnar essa classificação fiscal, por óbvio que você vai ter lá os valores que vão estar sendo arbitrados em razão dessa mudança. Você também pode fazer o desembaraço do seu material fazendo o depósito em garantia administrativa. Você faz a impugnação, você pede para que seja lançado todos os valores, eles vão lançar os valores no auto de infração, você faça o depósito administrativo, pode ser na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, e você logo na sequência pleiteia também, em ato contínuo, o desembaraço aduaneiro dos seus bens, em razão da garantia que você prestou. Isso também é possível, tá?
Não existe nenhum impedimento nessa ordem. E aí você obtém o desembaraço aduaneiro do seu material. Por hora, era isso que eu queria passar aqui para vocês com relação a essa questão. Classificação fiscal, reclassificação fiscal, aceitar ou resistir. Você tem elementos sim que você possa resistir a essa classificação. E eu já falei algumas que eu vou rememorar aqui. Qual é a classificação fiscal adotada no país de origem? Qual é a classificação fiscal que é adotada pelo fabricante de exportação? Quais são as soluções de consulta que trata do seu material especificamente? Né? Existe algum laudo técnico que você se utilizou no eventual desembaraço anterior, em que foi que foi parametrizado para o canal vermelho e amarelo, e você tem lá um laudo técnico que elucidou todas essas questões técnicas e foi mantida a classificação fiscal que você adotou? A jurisprudência do CARF, e aí eu quero falar aqui para você com muita fundamentação, a jurisprudência do CARF exige que o fiscal fundamente a reclassificação, tá? A jurisprudência do CARF diz que deve ser levada de boa fé a informação prestada pelo importador. Havendo divergência com a informação do auditor fiscal, deve-se buscar subsídios técnicos para referendar, além dos critérios jurídicos. Eram essas as informações que eu queria passar para vocês aqui hoje sobre essa questão que eu não havia gravado nenhum vídeo. Quero pedir para vocês que deem um like aqui nesse vídeo, isso é importante para o nosso crescimento, do nosso canal, ampliação daqueles que podem tomar esses nossos vídeos aqui, assistir os nossos vídeos e, obviamente, absorver esse conhecimento que eu tenho passado aqui para todos, ok? Por favor, inscrevam-se também no nosso canal, que é muito importante para o crescimento do canal. Ative o sininho, clica lá em receber todas as notificações, porque isso é importante. A cada vez que nós publicarmos um vídeo novo, esse vídeo será compartilhado, você receberá uma notificação. Nós temos aqui a ideia de fazer aqui um evento mensal com personalidades que tratem de assuntos voltados ao comércio exterior, ou seja, a questão tributária, administrativa, inclusive sobre o aspecto também do Estado, também dos Estados da Federação, particularmente com o ICMS. Gostaria de agradecer a sua audiência, né? Porque os nossos vídeos têm crescido cada vez mais a audiência, e aguardo você até um próximo vídeo. Um abraço.